E aí, meus amigos, para minha surpresa, como eu já tinha dito no encerramento do outro programa, para minha surpresa, a pessoa que foi escolhida para falar sobre o assunto da campanha de arrecadação de brinquedos e material de higiene para as crianças, nada mais é do que um empresário. Olha só, olha que coisa legal isso, gente. Ele é um empresário da área da educação. E ele é fundador, tá? Na verdade, o pai dele, né? Mas e ele dando continuidade, fundador de uma das escolas mais importantes do Vale dos Sinos, que é a Faculdade Equipe lá de Sapucaia. E aí, eu sabendo disso, né? Peguei o cara pelo braço, não, agora tu vai me contar essa história toda. Gente, a história é linda. É linda a história de empreendedorismo, a história de coragem, a história de ser visionário, de enxergar lá na frente, ver oportunidade e dar benefício, causar benefício para as pessoas. Educação é a única coisa que vai mudar esse país, gente. E quando alguém trabalha dentro disso, dentro dessa área da educação, que é uma das coisas mais importantes que um país pode ter, tá? Eu fico muito feliz em poder conversar com pessoas dessa área. Então nós vamos conversar com o Nando de Paula, ele vai contar toda a história do início da escola Equipe, que era um supletivo e que hoje é uma faculdade. Tá bom? Apreciem bastante, assunto maravilhoso. Escutem ele até a última frase, tá bom? Nando de Paula, parte 2. Nando, vou te dizer uma coisa aqui, uma do fundo do meu coração. Foi uma grata surpresa descobrir que tu era o cara, tu e o teu pai, que era o cara que me deixava morrendo de ciúmes de Sapucaia ter uma escola como a escola de vocês e Esteio não ter. Apesar de que me lembrei agora que a família do. Ah, eu esqueci o nome da professora. Fui até colega Bernadette. dela lá no. Ah, quem? Bernadette. 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 A Bernadette e a filha da Bernadette fundaram uma escola lá em Esteio, Sim. né? Elas também foram para a luta, né? Foram para a luta para ter uma escola legal lá em Esteio. Por que eu falo isso? Parece assim que eu estou falando que Esteio não tem escola. Não é isso que eu quero dizer. Porque é o seguinte, eu morei em Esteio, nasci em Porto Alegre em 1966, 1 ano e meio de idade, meu pai e minha mãe se mudaram para Esteio, e eu fiz toda a minha formação da minha vida lá até ficar adulto, casei lá, tive filho lá, aí me separei e voltei para Porto Alegre. O que eu sentia necessidade lá? Quando eu fiquei adulto, o que eu sentia necessidade? Nós tínhamos escolas municipais, perfeito, a rede municipal lá, tudo tranquilo, com seus problemas, mas tudo bem, né? Tem essa rede municipal. Tinha escolas tradicionais, né? Vou citar as maiores, né? O Loureiro, escola estadual, Coração de Maria, que agora até nem se chama mais Coração de Maria, tem uma franquia lá dentro lá também, né? E o La Salle, né? Acho que seriam essas as três grandes escolas. E o Adventista. Eu falei justamente do Adventista, que foi onde eu estudei. Esqueci. Eu estudei no Adventista na época que tinha a minha sala de aula era uma casinha de madeira, só para você ter uma ideia. Então nós tínhamos essas escolas aí, mas o que eu senti necessidade que Esteio não tinha? Apareceu um Senai lá eu não me lembro o que era o curso técnico deles, mas apareceu um Senai lá, já melhorou, mas também atende uma pequena fatia, né, de estudantes. Mas o que eu incomodava quando veio essa nova leva de prefeitos, começou com Vanderlan, Gilmar Rinaldi e Sandra Silveira, eu cobrava muito deles essa questão assim de ter escolas técnicas e universidades ou faculdades na cidade de Esteio. Esteio merecia isso. Por que Esteio merecia? Porque Esteio é uma cidade pequenininha, mas tem uma densidade demográfica muito grande para aquela pequena área lá. E aí, e o fato de eu ter filho em Esteio, quando chegou na fase da adolescência, qual foi a necessidade, a primeira necessidade que apareceu, assim, onde é que eu vou botar esses guris para estudar, né? E Esteio não tinha.
E eu lá morrendo de inveja que Sapucaia já tinha uma equipe, a equipe crescendo, a equipe era um pré-vestibular, era um supletivo, daqui a pouco já era uma escola, daqui a pouco já era uma faculdade, e cadê Esteio, né? E aí a descoberta que eu faço agora, eu estou na frente do cara que fez esse negócio andar aí. Conta para nós essa história aí. Tá bom, Jairo. Primeiro, né, mais uma vez te agradecer o espaço e dizer que os filmes é bom. Eu vou dizer que eu não cheguei a ter filmes de tipo que eu não te conhecia, cara. Mas eu muito dancei ao som do DJ lá, que era do Aliança, né? E tu vê, eu nem sabia que eras tu. Conheci o Alemão Bombacha e o Jaime, mas... eu sou depois do Bombacha, sou depois do... Sim, sim. Mas eu continuava frequentando o Aliança naquela época, né? E curtia muito, e talvez muito da minha formação musical e do que eu curto hoje, né? Tem um pouco da tua inspiração aí pelo que tu rodavas naquela época para a gente dançar lá, né? Então, também te agradeço, sou grato aí por ter nos brindado com tanta coisa boa naquela época lá para a gente poder curtir. E, bom, falando assim, né, da nossa história, quem começou tudo isso foi o meu avô, né? Nós não atuávamos na área da educação. Meu avô abriu a sapataria Aníbal lá aí em Porto Alegre, do viaduto da Borges, né? Uma daquelas portinhas do viaduto da Borges, ele abriu a sapataria Aníbal. E aí o meu pai, lá em 1966, quando tu estavas nascendo, ele fundou a loja Aníbal, pegou e resolveu que sair debaixo da asa do seu pai, veio para Esteio, onde eles moravam em Porto Alegre, mas tínhamos já parentes aqui. Aí ele veio para Esteio e criou a loja Aníbal, né? A loja Aníbal chegou a ter loja, então a sapataria ficou um tempo funcionando em Porto Alegre, tivemos a loja de Esteio, aí abrimos a loja de Sapucaia e tivemos loja em Novo Hamburgo. Então, na época, né, a loja Aníbal funcionou até a década de 90, mais ou menos. E o Joaquim, nesse meio tempo, Joaquim é o meu pai, né? Então, para que as pessoas saibam, por isso que eu estou o chamando de Joaquim, o Joaquim, ele foi dar aula na UBRA, na época, então, Faculdade Canoense, a convite do então reitor de lá, o Rubem Becker, né? E o Rubem Becker convidou ele porque nós já tínhamos uma esteiense daqui, que era a Cirlei Dias Gomes, que era amiga do pai, né? E já trabalhava lá, já cuidava de toda a parte do marketing de eventos da faculdade. A Santa Inês Pavinato também, que morou muito tempo aqui em Esteio, deu aula no La Salle, né? Então eram amigas do pai, amigas da minha mãe. E aí isso tudo oportunizou que o pai recebesse o convite do pastor, o pessoal chamava ele na época de pastor Becker, né, para ele dar aula lá. E aí ele dando aula lá, uma vez, depois ele começou a participar do Conselho Superior da faculdade, depois da universidade. O Conselho Superior é aquele conselho que referenda e ajuda o reitor a decidir os rumos da faculdade, então, e depois da universidade. E um dia chegou na reunião do conselho um pedido da Câmara de Vereadores de Sapucaia e da Prefeitura de Sapucaia que fosse implementado pela a UBRA já, né, porque já tinha passado de faculdades canoenses para a UBRA, que fosse implantado em Sapucaia um curso supletivo. Por quê? Porque empresas como a Gerdau, na época, né, a própria Lansul e outros, White Martins, estavam automatizando as suas produções e eles se deram conta que a maior parte das pessoas que moravam em Sapucaia não tinham o ensino fundamental, o ensino médio, né, e algumas nem tão pouco o ensino fundamental, que seria na nossa época lá o primeiro grau e o segundo grau, né? Então eles não teriam condições nenhuma de operar máquinas automatizadas ou de participar de programas de qualidade e tal. E a partir disso, então, teria que ser feito o básico, que era, né, quase que assim, né, pós-alfabetizá-los, quer dizer, sabiam escrever, ler e escrever, mas eles eram analfabetos funcionais, assim, não tinham muitas noções, né, de ciências exatas e outras matérias elementares para que eles pudessem trabalhar com esse tipo de equipamento. E aí, na época, o Becker disse, olha, a UBRA já tem a sua atuação lá com uma escola em Sapucaia, que é o São Lucas, mas
nós não temos interesse de atuar nessa área de supletivo porque não é a nossa praia. Nós, com São Lucas, a gente tem dificuldade, na época tinha dificuldades, né? Nós temos dificuldades porque nós não conhecemos a comunidade. Aí ele disse, mas Joaquim, tu conhece a comunidade, né? Porque o Joaquim, então, tinha fundado a CDL de Esteio, fundou a Associação Comercial de Sapucaia, fundou a CDL de Sapucaia, disse, tu conhece a comunidade, tu estás lá inserido, tu tens que abrir essa escola. E aí o meu pai na época disse, mas eu não, né, não tenho condições, porque eu não conheço nada disso, tal. Ele disse, não, mas no que tu precisares, a Ubra te ajuda, né? E realmente, assim, a Ubra, claro, não deu apoio financeiro, porque nem era, por incrível que pareça, nem era o que mais precisávamos na época, né? Mas deu todo o suporte técnico, né, para nós e estrutural, né? Então, colocou os professores à disposição, o corpo docente, para que a gente pudesse contratar deste corpo docente professores para darem aula, né? Destinou lá professores para nos ajudarem a construir os projetos pedagógicos, o próprio projeto do curso supletivo na época. Então, realmente, se nós tivemos uma grande mão e somos muito gratos, é ao Rubem Becker e à Ubra por ter nos ajudado naquele período. E aí, em 1989, então, surgiu, né, o curso supletivo equipe, para atender esta demanda das empresas locais. E aí começamos essa formação com as empresas, né, e formando, então, as pessoas para concluírem, então, o seu primeiro grau, que era o ensino fundamental, e depois para concluírem o seu segundo grau, que era o ensino médio. Mas nós vimos que havia necessidade de essas pessoas continuarem a se capacitar, e aí nós criamos, então, a Escola Técnico-Educacional Equipe, né, que era, então, já uma escola técnica. E ali nós oferecemos o primeiro curso de turismo, técnico em turismo do estado do Rio Grande do Sul. Ele não tinha, mesmo em Gramado, tinha escola de hotelaria, mas não tinha curso técnico de turismo. E aí foi muito interessante, porque o que acontecia? Ligava gente de todo o estado querendo fazer o curso. Quando nós falávamos que era em Sapucaia, as pessoas diziam, mas Sapucaia, né? Se fosse em Gramado, coisa assim, ou se fosse, né, numa cidade turística, olha, eu me inscreveria até, mas aí em Sapucaia não tem interesse. Então já Mas, Nanda, eu sou testemunha de gente que se mudou para Sapucaia para estudar no equipe. Eu conheci. Que legal, Jair. Tu sabes que isso é o que nos dá mais satisfação hoje, né? Assim, é de poder encontrar as pessoas que estudaram conosco e ver o quão elas são gratas pelo que a gente também dedicou a elas, né? E a gente realmente dedica muito a elas. Cada vez que a gente tem uma formatura, né? Agora não mais da faculdade, mas do próprio Instituto Nix ou da Anhanguera, depois eu posso falar rapidamente sobre essas instituições que a gente toca também. Eu sempre dizia que eu me emociono a cada formatura porque a gente vê toda a trajetória, né? A gente lembra quando a pessoa adentrou a nossa porta, cheia de expectativa, mas, né, com inúmeras dificuldades, e depois sai formada, qualificada, e muitas delas já encaixadas no seu mercado de trabalho, atuando e se desenvolvendo, né? Então, nós tivemos esse curso técnico turismo e o técnico em administração. Do curso técnico em administração nasceu a Rádio Equipe, né, que é a rádio comunitária que nós temos hoje lá, porque o Joaquim sempre foi um cara muito, assim, ousado. E aí o que aconteceu? Os alunos criaram, porque nós tínhamos um professor lá chamado Sérgio Marques, que ele criou um programa que era de empresas experimentais. Então os alunos tinham que, ao longo do curso, criar uma empresa e fazer essa empresa andar. Era dentro da escola, tal, né? Mas funcionava tudo como uma empresa. Eles não comercializavam nada assim, mas tinha que funcionar como uma empresa. E uma empresa que foi criada foi um serviço de som, que era a Rádio Equipe, que funcionava na entrada dos alunos, no intervalo e na saída. Então entrevistavam pessoas, botavam músicas, tal. E o Joaquim ficou encantado com aquela ideia e não teve dúvida. Pegou o avião e foi a Brasília, né, bater de porta em porta lá na bancada gaúcha dos deputados, dizendo que tinha interesse de montar uma rádio. E isso, assim, isso já valeria um outro programa, né, Jair? Mas vou tentar ser rápido. Para poder colocar uma rádio, tu tem que, como aqui há um número muito grande de emissoras na região metropolitana,
concessão, uma outorga, é complicado pra caramba. Não, e assim, ó, para tu ter a concessão e outorga, primeiro tu tem que incluir a tua cidade no Plano Nacional de Comunicação. E Sapucaí e Esteio não estavam no mapa nessa história. A Rede Pampa nasceu em Esteio, porque o Gadré criou a Rede Pampa lá nas antenas, que a gente chama, né, com a rádio lá, Caiçara, e aí depois, então, que ele foi para Triunfo e tal, e começou a desenvolver a Rede Pampa. Fechando esse parênteses, o Joaquim daí foi, depois de muita briga, e fala com um deputado, fala com outro e tal, conseguiu incluir Sapucaí no Plano Nacional de Comunicação. Aí tinha uma outra batalha, que era assim, a concessão da rádio comunitária tem que ser por uma chamada pública. Então, o Ministério das Comunicações abre um edital, né? Todo mundo que tem interesse em colocar uma rádio comunitária, claro, tem que ser uma associação, né? Mas toda associação que tiver interesse em colocar uma rádio comunitária se habilita. Foram mais de 200 inscrições de entidades, aí CTGs, igrejas, associações, associação de bairro e tal, que se habilitaram. E nós acabamos ganhando como melhor projeto, porque nós já tínhamos, né, a faculdade estava nascendo naquele período também, porque a rádio nasceu em 2002 e a faculdade em 2003. Então, como a faculdade também já estava com o processo andando e tal, eles, né, acabaram nos dando a outorga da rádio comunitária equipe, né, ZYM396, né, que é o prefixo dela. E depois ainda teve que passar pela questão da Anatel também, aliás, a Dentel, para delimitar faixa de transmissão, né? Tem mais na realidade, o que acontece? As rádios comunitárias, elas sofreram muito, diferente de todos os outros lugares do mundo, as rádios comunitárias sofreram um lobby muito forte da ABERT, né, da Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão, e da AGERT, que é a Associação Gaúcha, porque esses grandes players aí entendiam que as rádios comunitárias poderiam começar a abocanhar fatias de mercado que eram deles, né? E aí o que eles fizeram? Eles fizeram todo um lobby lá no Congresso para que as rádios comunitárias fossem criadas com uma série de condicionantes. Então, por exemplo, uma rádio comunitária ela pode ter no máximo 25 watts de potência. Qualquer rádio comercial aí tem pelo menos 1 kilowatt. Nós temos 25 watts, né? Uma lâmpada. E a altura de antena, que é porque o que dá alcance para uma rádio é a altura de antena, né, e potência para espalhar. A altura de antena da rádio comunitária, ao passo as rádios comerciais têm antenas de 100, 120 metros de altura. A rádio comunitária, o máximo é 35 metros. Então, e a rádio comunitária ela não pode vender comercial, ela só pode vender apoios culturais. Apoio cultural, bem complicado. Então é bem complicado, então tem que ter realmente uma participação, um apoio da comunidade nisso, né? Mas então, já isso foi a Rádio Equipe, mas então a escola técnica Equipe foi até 2002, que daí também, um pouquinho antes, em 2000, o Fernando Henrique estava no governo e o ministro dele, agora me esqueço o nome dele, mas daqui a pouco me vem, eles entendiam que a educação superior para deslanchar não podia ficar somente na mão das universidades federais, que não tinham pernas, né, nas estaduais federais, para atender toda a demanda de pessoas que saía então do ensino médio e não conseguia entrar naquele funil, né, que era uma URGS, que era, né, uma Universidade Federal de Santa Maria, de Pelotas, enfim, e as universidades privadas eram poucas ainda para abarcar todo esse manancial de gente que tinha. E aí eles abriram, então, os editais e flexibilizaram para que instituições de ensino se habilitassem a se tornarem instituições de ensino superior. E aí, mais uma vez, o Joaquim disse, olha, eu vou criar aqui uma instituição. E aí foi também por uma provocação, porque, mais uma vez, a comunidade, as empresas diziam assim, olha, a prefeitura veio nos procurar e dizer,
olha, a gente quer formar nossos professores, mas o professor estudar no Unicinos, estudar em Canoas, na Ubra, ele tem que deslocar, tal, ele perde qualidade de vida nessa questão do deslocamento. Então, se tivesse uma instituição aqui, né, seria importante. Aí o Joaquim, mais uma vez, né, pegou e foi a Brasília e viu e tal. E aqui em casa sempre teve uma característica muito interessante. Eu sou filho único, né? A característica é que, geralmente, os pais é que puxam o freio de mão dos filhos, né? Aqui em casa é o contrário, eu que tinha que puxar o freio de mão do pai. Porque ele, quando viu, já tinha inventado uma dessas, né? Esse negócio da faculdade não custou ninguém que foi lá e disse, ó, já protocolei lá no Ministério da Educação, né, um pedido de licença para o funcionamento de uma faculdade. Daí nós ficamos apavorados, de cabelo em pé, porque era eu e minha esposa, né, junto com ele. Aí ele disse, não, mas fica tranquilo, Paulo Renato de Souza era o ministro. Fica tranquilo porque, assim, nós protocolamos agora, mas isso aí leva 5 anos para vir. Para nossa surpresa, 10 dias depois, veio já um ofício do MEC dizendo que nós iríamos ter a primeira visita de autorização Conselho de Educação, né? Como? Conselho de Educação. É geralmente uma visita do Conselho de Educação que faz a visita. Não, é assim, ó. Eles depois, isso era antes, eles separaram. No Ministério da Educação tem o INEP, que é o Instituto Nacional do Anísio Teixeira, lá, que é o responsável por essa questão das autorizações, das visitas para ver em loco, né, se realmente as instituições têm condições de poder funcionar. Então, as instituições passavam por uma autorização inicial, né, que era uma autorização, digamos, provisória. Aí, depois de um tempo, quando tu formava a tua primeira turma do curso, vinha uma autorização de reconhecimento aí do curso, porque daí tu poderia emitir o diploma. E depois aí seria a validação de reconhecimento. Bom, aí nós tivemos mais uma vez recorrer à Ubra, que, digamos assim, seria a nossa concorrente, mas nós éramos muito pequenininhos para a gente poder né, concorrer com eles. E aí a Ubra, mais uma vez, o Becker disse, não, que vocês precisarem, a Ubra vai apoiar vocês. Aí nos colocou lá, né, o professor Petri, na época, que era o responsável justamente pela aprovação dos projetos da Ubra, a nos ajudar, colocou, né, o corpo docente todo, o banco de dados do corpo docente, para que a gente convidasse os professores, porque quando tu monta uma instituição, tu já tem que ter pronto, obviamente, o projeto, né, pedagógico daquela instituição, prevendo o acervo bibliográfico e já um pré-contrato dos professores que irão atuar. Sem isso, tu não consegue aprovar uma instituição. Então, tu imagina isso, a gente fazer isso em 10, 15 dias, né? Uma coisa que, pô, as instituições levam décadas, né? E aí foi um desafio muito grande, mas aí a gente topou e vamos lá, escrevemos e tal. E também as comissões que vieram, nós tivemos muita sorte, porque as comissões que vieram, que geralmente são professores, a regra sempre para isso, assim, tem que ser professores de fora do estado para poder te aprovar, porque não pode ter nenhum tipo de vínculo, né? Entendi. E aí esses professores vinham, e eles vinham como, digamos assim, como auditores, né? Para auditar se realmente eram verdade. Mas eu acho que eles ficavam com tanta pena de nós e de ver a força de vontade que a gente tinha, que eles resolviam nos ajudar, tipo assim, dando dicas, olha, quem sabe vocês fazem por aqui, fazem por ali, alteram isso, daí eles botavam em diligência e voltavam, né, tempos depois para ver se nós tínhamos cumprido. E foi muito bom, porque usando o linguajar acadêmico, foi assim, foi um curso superior que a gente fez, com especialização, doutorado e pós-doutorado em como criar uma instituição de educação de ensino superior, né? Então, assim nasceu a FAI, e depois era um compromisso muito grande, né, Jairo? Tanto pelo compromisso que nós tínhamos com os alunos que nós estávamos formando, quanto com o MEC, porque a exigência que o MEC faz para uma Unicinos, que, digamos, hoje tem lá 30 mil alunos, e nós, com a faculdade de equipe, que nós começamos com 100 alunos, chegamos a ter, no ápice, 1.000 alunos, as exigências eram as mesmas. Então, nós tínhamos que nos virar nos 30 para poder atender tudo isso e oferecer realmente um ensino de qualidade, né? Aí nós fomos com a faculdade, então, até o ano de 2019, até o ano passado, né? Formamos a nossa última turma no ano de 2019,
E aí tivemos que nos render ao ensino à distância, que se chamava, né? Agora alguns chamam de ensino online, ensino híbrido, enfim, e nos tornamos então um polo da Anhanguera, que é ligado ao grupo Croton, que hoje é o maior grupo de educação do mundo, né? Tem Croton, Unopar, Pitágoras e mais uma escola que eles compraram agora há pouco tempo, escola bilíngue, né? Então, nós daí passamos para o ensino online, porque, para tu teres uma ideia, no nosso curso de administração, um aluno ia estudar conosco, se ele fosse fazer todas as cadeiras que ele tinha que fazer no semestre, ele pagava em torno de R$ 1.100 de mensalidade. Pelo ensino online, por exemplo, pela Anhanguera, tu pagas R$ 59 de matrícula e paga R$ 259 de mensalidade. Então não tinha como concorrer, né? Os nossos alunos às vezes chegavam lá chorando, olha, eu não tenho, né, como ficar com vocês pagando 1.200, se eu posso pagar 259, né, no ensino online. Aí, como o nosso objetivo sempre foi ficar na educação, nós temos um prédio próprio lá de 4.000 metros quadrados, e ficaria um elefante branco aquilo lá sem o ensino presencial. Aí nós então conhecemos o Instituto Mix de Profissões, que também nós detectamos, né, que houve? Houve um inchaço no ensino superior, até muita oferta no ensino superior, né? E a gente começou a notar que essa situação do ensino profissionalizante ela estava meio que desatendida aqui na nossa região. E muita gente precisando, num período de crise, que nós vamos aí para 15 anos já de crise, muita gente desempregada, muita gente sem condições de gerar renda, né, sem perspectiva nenhuma. Isso foi o que nos atraiu ir para o Instituto Mix. Né? O Instituto Mix hoje ele tem 10 anos, está presente em todo o Brasil, com mais de 600 escolas, e hoje é a maior escola de cursos profissionalizantes do Brasil. Atende 10 áreas de conhecimento, passando por gastronomia, beleza, construção civil, gestão, né, e tantas outras áreas aí. Aí entramos no Instituto Mix, abrimos em 2016 o Instituto Mix. Hoje nós já estamos quase com o número de alunos que nós tínhamos com a faculdade equipe, com o Instituto Mix. E aí, em maio do ano passado, então, nós resolvemos olhar para a nossa cidade, né, para Esteio. E aí abrimos o Instituto Mix em Esteio, que fica ali na Rua Garibaldi, perto do Aliança, né, só um pouquinho acima. Criamos o Instituto Mix ali. E aí deu muito certo até chegar a pandemia, né? Porque daí nós tivemos que fechar as escolas e ficarmos 5 meses parados, né? Então agora que a gente está conseguindo reabrir as escolas e tendo todos os cuidados de distanciamento, né? E de redução do número de alunos por turma, tal, para que as nossas escolas funcionem. E elas só estão funcionando graças a um trabalho forte que eu, né, liderei junto ao Instituto Mix perante o governo do Estado. Tivemos a sorte, né, tem aquela história que diz que aquela teoria que com 5 telefonemas tu chega ao Papa, né, desde que conheça as pessoas certas, né. É verdade. Então, nós tivemos a sorte de que o vice-governador do Estado, né, é meu amigo de tempo de guri e cearense, né. Aí comecei a encher o saco do Ranolfo lá. Eu fui parceiro dele do Bloco do Aliança. Do Mensageiros da Alegria. Do Aliança lá, do Carnaval. E aí a gente conseguiu, então, através do Ranolfo, começar a conversar com o governo do Estado, com esse comitê que tratava da Covid, para mostrar para eles que os cursos profissionalizantes eram muito diferentes de escola de educação infantil, de escolas normais de ensino fundamental, ensino médio e de universidades, né? Porque nós trabalhamos, as nossas aulas uma vez por semana, né? A maior parte dos nossos alunos são adultos, né? São turmas reduzidas mesmo, as nossas turmas no máximo tem 15 alunos cada turma. Então é uma outra realidade que é possível manter todos os cuidados. Aí nós propusemos um protocolo de funcionamento para eles que eles chamaram de plano de contingência, e aí para nosso orgulho, porque daí começamos a conversar com o secretário de Educação, com o chefe, digamos, né, da Procuradoria-Geral do Estado, que é o Dalazen, com o presidente da Assembleia, que é o Hernani Polo,
Então, movimentamos meio mundo aí. E aí, conseguimos que eles aceitassem que cursos livres, né, ou profissionalizantes eram diferentes. E aí, para nossa emoção, assim, a live do governador, né, Eduardo Leite, informando, então, aquele negócio das bandeiras, do protocolo de distanciamento, e aí dizendo que aceitava, então, né, que os cursos livres eram diferentes e que poderiam, com bandeira laranja, poderiam funcionar dando aula. E aí, para nossa alegria, quando eles postaram o plano de contingência que eles postaram, era o plano que nós havíamos enviado a eles, proposto a eles, né? Então a gente ficou, mas mesmo assim, daí quando a gente conseguiu tudo isso, o que aconteceu? Entramos em bandeira vermelha. Aí nós não podíamos funcionar. Aí ficamos esses 5 meses parados, né? Mas assim que entrou a primeira bandeira laranja, a gente já retomou as nossas atividades e estamos aí funcionando já. Acho que me estendi um pouco, mas acho que essa é a história, né, da família aí. Não, Nando, eu vou te falar, tô encantado com essa história. Eu tô encantado com eu não sabia que eu ia ter a sorte de estar conversando com a família que começou tudo isso lá em Sapucaia, que me deu um ciúme enorme para minha cidade de Esteio. Cara, eu tô encantado mesmo, tô encantado com essa luta de vocês aí por um assunto que me é muito caro, que é o assunto da educação, né? A gente não constrói nação nenhuma se não tiver um povo educado, né? E não estou falando nem povo culto. Hoje em dia as pessoas confundem muito cultura e educação, né? A cultura, ela pode até ser complementar à educação, mas sem um povo sem educação não evolui. O povo sem educação não anda, não vai para lugar nenhum. Muito pelo contrário, né? E tu vê, e eu gostaria de botar um pouquinho mais de flor nessa história, ainda dizer que eu fui para a área da educação, não atuo mais, e tu não a tua formação não é da área da educação, mas tu é um empreendedor da educação. Olha que coisa legal isso, cara. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso, isso, entendeu? Eu acho que Sapucaia tem que se orgulhar muito da história que vocês construíram lá, né? Sapucaia tem que se orgulhar. Eu acho que é uma das marcas de Sapucaia, como eu havia te falado, eu conheci pessoas que vieram do interior do Rio Grande do Sul para estudar na escola de vocês. Quer dizer, foram morar em Sapucaia para poder estudar na escola de vocês. Então, isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que vocês são agentes transformadores das vidas das pessoas. Não tem coisa mais bonita do que isso, não é? Então, assim, Nando, quero te dizer assim, eu quero, em primeiro lugar, te dar parabéns para a família de vocês, né? Desde do teu vovô lá, que já tinha a loja aqui na Borges, até o teu pai visionário, né? Seu Joaquim é herói, hein? Agitava. E o filho aí, né, seguindo bravamente o caminho que o pai começou. E eu vou te falar, quero te dar os parabéns mesmo, cara. Olha que grata surpresa que eu tive hoje. A gente marcou uma pauta para tratar de um assunto também tão importante quanto, né? Que é cuidar, dar esse carinho para as crianças aí que estão com necessidades, né? E aí, para minha surpresa, o grupo lá escolhe o representante para falar sobre o assunto, que é um cara que eu não sabia que tinha toda essa importância para a cidade de Esteio, de Sapucaia e Esteio agora. Sim. Então, mais uma vez, parabéns, cara. Então, só para, né, obviamente, eu vou ter o maior prazer de te receber nas nossas escolas, para tu conhecer um pouco do nosso trabalho, né? E para te dizer assim, nós somos uma escola privada, ou seja, nós nos sustentamos, né, entre aspas, venda da educação, né? Mas a gente também tem o nosso papel social, o Instituto Mix estimula muito isso. Nós temos um programa chamado Programa Jovem Profissional, em que nós temos programas de bolsas para a comunidade carente. Então, nós temos pelo menos 25% dos nossos alunos que são de comunidades carentes,
que estudam conosco, que fazem sua formação sem pagar um centavo por isso lá. E aí tu vês assim, que nem tu disseste, o quanto a educação muda, sabe? Porque quando nós começamos com esse projeto, o pessoal disse, agora vocês vão ver, terminou essa história de estar a escola limpinha, arrumadinha, de não ter banheiro riscado e coisa assim, vai começar a entrar esse pessoal e vocês vão ver. Nossa escola continua um brinco, cara, até hoje. Ou seja, né, as pessoas que vão para lá são pessoas dignas, só não tiveram oportunidades e fazem a sua formação lá, se comportam, né, como pessoas que muitas vezes em outras rodas aí da alta sociedade a gente não vê se comportarem, eles se comportam lá conosco. Então a gente tem muita alegria e satisfação de também poder fazer esse trabalho com eles. Nando, meus parabéns, viu? Eu teria mais ou menos umas 45 perguntas para te fazer, mas eu tenho certeza que a gente vai criar outras oportunidades aí. Vamos falar mais sobre isso. Esse é um assunto que me interessa muito, muito mesmo. Esse é um assunto, eu sempre me preocupei muito com a educação dos meus filhos. Eu não pude dar educação para os meus filhos que meu pai me deu. Meu pai me proporcionou uma educação maravilhosa, eu pude estudar em escolas maravilhosas. Eu não pude proporcionar isso a eles, mas mesmo assim foram 3 meninos que tiveram sua formação técnica, são exemplos de pessoas, e eu tenho uma missão nova agora, né? Porque eu sou papai velho, né? Eu tenho uma princesa na minha vida agora, e ela tem 2 anos e 4 meses. Eu vi na foto. Então tu imagina a preocupação que eu tenho com o futuro dela também, né? E então a mãe dela é educadora também, então eu estou mais ou menos tranquilo. Mas a minha preocupação é muito grande com o futuro desse país, assim. E só tem uma ferramenta que vai fazer esse país melhorar, é pela educação. Não tem outro caminho. Não adianta a gente achar que é pelos costumes, pelos hábitos culturais. Não, porque daqui a pouquinho eu posso citar exemplos culturais de determinados lugares aí que é de envergonhar, né? Então, é educação. A educação é que transforma um grupo, um cidadão, uma cidade, uma comunidade, um estado, um país, né? E ter a oportunidade de ter conversado contigo sobre a história de vocês, assim, me enche de felicidade. Vou te falar assim, ó, eu tô orgulhoso de saber que vocês têm essa história em Esteio e Sapucaia, né? E isso me dá uma esperança muito grande, assim, de ver aquela região lá crescer, porque é só por aí que vai crescer. Não tem Então, dúvida. queria te agradecer a oportunidade aí de ter me dado esse espaço para a gente conversar. Vamos continuar conversando lá no grupo, lá, que a gente se diverte bastante. E lá pode ser um pouquinho mais informal, pode se falar besteiras também, que é sempre bom. Lá a gente se solta. Nando, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela oportunidade mesmo. Parabéns, viu? Parabéns mesmo, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela família que vocês formaram e pela missão que vocês têm tido e vão continuar aí pela frente, tá bom? Eu que agradeço, então, Jairo, o espaço aí, né, o teu carinho em me convidar, em a gente poder estar batendo um papo e sempre é bom quando a gente pode contar um pouco da nossa história, né? Isso sempre nos enche de orgulho e de alegria. Então, muito obrigado mesmo por tu ter oportunizado isso. Tá certo. A gente se encontra então. Um abração. Tudo de bom. Obrigado, um abraço.